Os deuses primordiais, liderados por Urano, o céu, retornaram para destruir Atena e a humanidade corrupta. Eles enviam os Ciclopes, aqueles que foram libertados do Tártaro por Zeus, e são divindades inferiores, especialistas na confecção dos artefatos dos deuses. Estéropes, o Ciclope Azul, tem a missão de eliminar o último humano que resta no mundo. Ceia de Sagitário volta a trajar sua antiga armadura de bronze de Pégaso e ergue novamente seus punhos contra os senhores do universo. Um forte elo une Seiya a este mundo, e somente ele será capaz de salvar Saori, que tenta atrasar a chuva de fogo que cai do céu, as chamas kármicas criadas pelos próprios seres humanos. A última e maior batalha dos defensores de Atena começou. Confira agora o volume 2 com minha tradução exclusiva da nova saga oficial dos Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya Episódio G-Requiem. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. Episódio G-Requiem, capítulo 8, Casa de Aries. Seiya pede que seu amigo Jabu observe bem. Esteja onde estiver naquela imensidão do céu estrelado. Ele continua no santuário em chamas na primeira casa zodiacal de Aries. O Mar Negro, que cobre o céu, e a chuva com as chamas kármicas, é responsável pela extinção das constelações. Seu poder foi capaz de erradicar todas as armaduras do mundo. Aquele que é exposto à chuva ardente das chamas vindas do karma dos humanos tem todas as suas forças e alma tomadas. Sua própria existência desaparece sem deixar vestígios. Xion confiou a Seiya a armadura de Pégaso, a última que resta na Terra. Entretanto, a espada de Hades continua a lhe corroer por dentro. Até mesmo agora, ela continua devorando seu cosmo e sua alma. Já que seu poder está desaparecendo, sua armadura não responde. Ela ficou pesada, pois não reconhece mais como um cavaleiro. Seiya avança rumo ao templo de Atena para salvar Saori. Ele diz à sua deusa que mesmo que o mundo esteja em colapso, ela nunca deixou de queimar o seu nobre cosmo. Esse poder reacendeu o cosmo de Seiya. Os inimigos sem alma que surgiram das chamas surgem em seu caminho, destruindo tudo ao seu redor. Seiya avança sem hesitar. São 3 monstruosos seres em chamas que atacam o cavaleiro. Ele fecha seu punho e se prepara. Seiya golpeia os inimigos, mas eles resistiram a seu punho, que derrama muito sangue. Então, Seiya lança seu meteoro de Pégaso, pulverizando os 3 de uma só vez. Não importa quem seja, só se pode atravessar as 12 casas caminhando. Isso é um sinal de que o cosmo de Atena permanece na mesma situação de outrora. Portanto, ele precisa correr como quando era jovem. Novamente, segue na direção do templo de Atena. De repente, Seiya sente um cosmo sombrio se elevando rapidamente dentro da casa. É uma enorme concentração de poder. São as chamas kármicas, a peste de fogo que atinge o local. A casa de Ares, que existia desde os tempos mitológicos para proteger o santuário, explodiu e desabou. A casa de Ares, com flecha de fogo, foi destruída. Próximo daquele lugar, o soldado Igazen sente que uma das 12 casas desapareceu completamente do santuário. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Episódio G-Requiem, capítulo 9, Reforma do Santuário. O lendário santuário está sendo destruído diante dos olhos de Igazen, que se pergunta se tudo acabará juntamente com o último cavaleiro. Mas o soldado tem fé no nobre guerreiro cintilante, que é um exemplo para ele, aquele que defende a justiça, e o levou em consideração. Seiya vestindo a armadura de Pégaso, o cavaleiro de Atena, cuja fé se torna um poder que ajuda os humanos a se recuperar. Não consegue acreditar que exista na Terra um ser com força capaz de explodir uma casa zodiacal. Em seus pensamentos, se lembra de que a barreira que cobre o santuário possui um poder absoluto, capaz de bloquear qualquer ser, até mesmo os deuses. Ela deveria ser inviolável. Portanto, quebrá-la e destruí-la de uma vez deveria ser completamente impossível. De repente, uma voz ressoa diante do cavaleiro, dizendo que não há motivos para a lógica ser obedecida. Seiya percebe que o inimigo consegue ler seus pensamentos. Envolto em relâmpagos, o adversário revela que o santuário, de maneira alguma, é inviolável. Inclusive, essa foi a escolha de Atena e dos próprios humanos. Somente existências tão inferiores como Seiya são capazes de obedecer essa lógica. Entretanto, o inimigo diz que está em posição superior, devido ao fato de ser um grande deus, e nesse momento, revoga o direito habitual de Seiya. O cavaleiro de Atena se pergunta se o ser diante de seus olhos também é um ciclope. O santuário foi construído para proteger Atena, e o inimigo chegou lá desafiando a barreira. Indignado com essa ousadia, Seiya se apresenta e pergunta quem é ele. É Estéropes, filho de Urano, o céu.
céu, e Gaia, a Mãe Terra, um dos 3 deuses ciclopes, uma existência superior à dos humanos. Seiya reconhece os ciclopes como grandes deuses. O cavaleiro ainda não consegue se livrar do profundo mal-estar. Mesmo nesse estado, mesmo que seu inimigo seja um grande deus, não acredita que ele possa ser considerado uma existência superior, pois até serem libertos por Zeus, o deus supremo, os 3 ciclopes estavam aprisionados no Tártaro. Seiya lança o meteoro de Pégaso. Além disso, Seiya o relembra que os 12 deuses olimpianos é que estão em um patamar superior, e a deusa da guerra faz parte desse panteão. Seiya se pergunta se Stéropes é realmente capaz de destruir completamente o selo criado por Atena. O deus ciclope irá esclarecer ao humano suas dúvidas. Quando se refere a existências superiores, está falando de divindades que são mais velhas que os 12 deuses do Olimpo. Foram os deuses primordiais que criaram este mundo. Eles estão na origem de tudo. Não existe um único ser que possa transcender um deus que cria tudo. Stéropes libera seu cosmo. Em seguida, lança o martelo de ferro da criação. Grandes explosões atingem o santuário. Um enorme martelo de luz soa em sincronia com a terra. As vibrações do martelo se espalham como as ondas que alteram a matéria. Eles se reconstroem e se modificam em algo estranho e heterogêneo. É a deterioração do santuário. O pandemônio. Stéropes pede que Seiya contemple o poder que os deuses da criação concederam aos ciclopes. O maior dos deuses pôde compartilhar com ele o poder da criação que moldou o céu e a terra. Seiya entende que o santuário foi danificado. Se tornou um mundo totalmente diferente. Não é mais um local para os seres humanos. O deus ciclope explica que para os cavaleiros, aquele lugar era literalmente um santuário, uma região sagrada. Porém, esse mundo não existe mais. A terra que se espalha pelos pés de Seiya tornou-se a terra dos demônios, o pandemônio. Seiya percebe a situação que se encontra. Um deus ainda maior que Atena, um antigo deus da origem da criação, aquele que tem o poder de rejeitar toda a vida nascida na terra, aquele que reina no topo dos deuses primordiais, o rei dos deuses, Urano. Uma voz primitiva ressoa, dizendo que tudo afundará em desespero. Episódio G-Rec em capítulo 10, Calço. Originalmente, um domínio divino é uma terra absolutamente proibida, portanto, devastada por chamas infernais. O santuário, estando em colapso, não pode mais ser considerado um local divino e sagrado. Com o desaparecimento do mundo mortal, o papel do santuário termina. Tudo será reduzido a cinzas. Em breve, aquela terra destruída se tornará a lápide dos humanos e também o túmulo da grande deusa Atena. Os grandes deuses são seres imortais. Enquanto vagavam adormecidos no Mar Negro, esperavam o dia do retorno, o regresso dos deuses do abismo. Aquele que protegeu a memória adormecida das divindades abissais, reviveu as chamas de seus cosmos, quase extintas, e iluminou seus olhos naquele mundo de escuridão. Foi Pontos, o Mar Negro, que agora pode ficar diante dos primordiais em sua forma divina. Pontos continua apoiando a ressurreição deles para além da eternidade. Seus companheiros do clã dos titãs foram derrotados pela deusa Atena e por seus cavaleiros humanos. Seus corpos afundaram no Tártaro. Eles não poderão voltar, mas apesar disso, o precioso desejo de Pontos não foi desfeito. O mundo inteiro retornará às mãos dos verdadeiros deuses. É por isso que Pontos existe naquela terra. Esse precioso desejo é o mesmo das divindades abissais. Chegou a hora do mundo se voltar contra os grandes deuses. Tudo que existe no universo, até mesmo os núcleos dos átomos, deverá retornar para os deuses primordiais. Eles sabem que Pontos não possui um exército desde que perdeu o clã dos titãs. Por isso, lhe entregarão os 3 ciclopes, os 3 primeiros deuses que nasceram para servi-los: Arges, o deus vermelho; Stéropes, o deus azul, e também aquele que possui uma força superior a eles, o deus da gigantesca loucura, o ciclope negro, Brontes. Ele se tornará a espada que destruirá os inimigos, e seu corpo será o escudo que protegerá a vida de Pontos. Brontes se moverá conforme a vontade do Mar Negro. Suas pernas correrão por ele também. Seus braços esmagarão todos os que se opuserem à sua vontade. Ao deixá-lo ir ao santuário, ele será capaz de ver a terra em agonia, e Pontos não será o único a se beneficiar. E isso é que os deuses primordiais esperam ansiosos: a destruição do mundo. A terra está em chamas. As cidades construídas pelos mortais foram reduzidas a cinzas. O santuário não é exceção. Mesmo a deusa da guerra, Atena, não será capaz de mudar esse destino. Os cavaleiros que a protegem desapareceram. As chamas de seus cosmos se apagaram. Seus corpos voltaram ao mar. Não existe mais um único cavaleiro na terra. As estrelas do céu noturno
noturno estão ocultas. As constelações foram apagadas ao mesmo tempo que suas respectivas armaduras. A esperança a qual os mortais se apegavam agora se foi. Isso tudo se transformou em desespero. O tempo dos mortais que se esqueceram completamente dos deuses acabará no dia do desaparecimento eterno de Atena, o dia da morte de um deus. Mas aquele homem solitário ainda existe naquele mundo. Todos os cavaleiros foram aniquilados. Não existem mais naquele lugar de cinzas. Mesmo agora, ele continua a lutar e a queimar seu cosmo cintilante. Seiya lança o seu cometa de Pégaso. Aquele poder que permite se manter vivo neste mundo pode ser considerado uma maldição. Sterops continua liberando seu cosmo e atacando com o martelo de ferro da criação. O martelo de ferro divino disparou raios contra Seiya. Não é apenas um golpe violento. Ele quebrou completamente o cometa de Pégaso e o transformou em outra fonte destrutiva de poder. O deus Ciclope reconstruiu todo o cometa, que agora está sob seu domínio. Sterops o relembra que o poder que lhe foi concedido é o da criação. É o poder responsável por forjar as armas, escudos e trajes dos grandes deuses. Logo, controlar qualquer poder mortal não significa nada. Agora, lançará de volta o próprio poder a Seiya. Irá enviá-lo de volta, amplificado dezenas de vezes. É o martelo de ferro do relâmpago! Uma gigantesca explosão cobre todo o lugar. Sterops percebe que Seiya ainda continua vivo. Todos os cavaleiros morreram, deixaram aquele mundo. As 88 armaduras desapareceram simultaneamente com as constelações no céu noturno, conforme o plano traçado pelos deuses. Não deveria existir exceções. O Ciclope não entende, então, por que aquele único homem é capaz de usar uma armadura enquanto queima o seu cosmo, sendo que deveria ter desaparecido, e se pergunta se ele ganhou o poder de se opor aos deuses ao retornar do abismo do além. Sterops agora entende tudo, sabe por que Seiya ainda tem forças para se manter naquele mundo. É um ser irritante que não questiona o motivo pelo qual um mortal pode resistir ao poder de um deus e foi capaz de golpeá-lo daquela forma. Uma vestimenta divina. Os humanos não são capazes de enxergar as próprias sombras. Sterops pede que Seiya olhe para seus próprios pés, o que penetra sua sombra e liga seu corpo a este mundo. É aquela espada fincada nele. Então, o poder que o sustenta na terra provém da espada do Imperador do Inferno. Seiya se pergunta se é esse realmente o poder de Hades. Episódio G-Requiem, capítulo 11, Martelo de Ferro. A lâmina da espada brilha de forma opaca. Ela permanece no solo e perfura o coração de Seiya em sua sombra como um punhal. Aquele tesouro sagrado jamais será esquecido por Seiya. É a espada de Hades. A aura que é emanada pela espada ressoa com as batidas do coração de Seiya. Foi o último golpe que Hades acertou no cavaleiro. Se é aquela lâmina que o mantém preso a este mundo, significa que o próprio Imperador do Inferno, que não permite afundar no mundo dos mortos. Seiya é a única pessoa no mundo que ele não deseja que morra. Sterops pede desculpas ao cavaleiro, pois não consegue se controlar. Pergunta se importa se ele rir, e se ele não acha também tudo isso ridículo. Ele está olhando a memória de Seiya. Entende que Hades foi o inimigo de Pégaso, que pensou que o tinha eliminado, e agora acha que é um matador de deuses, mas é pela compaixão do próprio Hades que a vida de Seiya está retida na terra. Sterops acha tudo patético, e realmente é lamentável. Existem apenas 12 cavaleiros de ouro no mundo, e mesmo assim, está diante dele uma armadura tão desgastada como aquela. Ao mesmo tempo, Seiya é o herdeiro legítimo do título de guardião da casa de Sagitário. Ele perdeu a armadura de ouro. Constelações e armaduras são faces da mesma moeda, e pergunta a Seiya se ele não sabia que o desaparecimento de um faz sumir o outro também. Para um deus é muito fácil apagar as constelações no céu, e no final das contas, Seiya acabou sendo protegido apenas por uma única armadura, aquela armadura de bronze repugnante. Seiya se enfurece e lança seus golpes contra o deus Ciclope. O cavaleiro de Atena pede que ele pare de rir, pode debochar dele se quiser, mas não permitirá que menospreze sua armadura. Ela é o símbolo da última esperança que seus amigos deixaram, a custo de suas próprias vidas, tudo para garantir o futuro da humanidade, para dar luz à vida no amanhã. Portanto, Seiya não deixará que Sterops ria do desejo de seus amigos. O Ciclope, com ironia, pede desculpas. Não imaginava que suas palavras o deixariam tão furioso, mas irá dizer mais uma coisa ao humano. Tudo isso é desconhecido para um deus como ele. Sterops lança o martelo de ferro da criação, o martelo trovejante. O Ciclope azul percebe que um ser humano como Seiya tenta convencer a si mesmo de que é capaz de tocar com sua mão imunda um deus como ele. Ordena que o cavaleiro pare imediatamente de desafiar os deuses. Um violento raio de luz atinge Seiya
Seiya, que fica muito ferido. Steropes revela que não esperava vir até aquele lugar. Ele definitivamente não desejava vir à Terra. Criaturas imperfeitas, como os humanos, se reproduzem e prosperam de forma instintiva e egoísta. Se matam sem hesitação, mesmo sendo da mesma espécie. Essas criaturas violam a Terra. Então, Steropes pergunta por qual motivo Seiya questiona a purificação divina. Talvez tenha se esquecido de que o cavaleiro deve ser eliminado pelos pecados que cometeu. Afinal, foram eles, seres tão tolos, que apodreceram este planeta e o transformaram naquele monte de lixo. Steropes previne Seiya que não deve ousar tocá-lo com aquelas mãos asquerosas e imundas, pois ele é um grande deus. O Ciclope usa seu poder, reconstrução do braço kármico. O gigantesco braço desfere o punho de ferro kármico, atingindo Seiya e destruindo tudo ao seu redor. Steropes se pergunta por qual motivo Urano, o rei dos deuses, quer aquele solo contaminado, está manchado pelas mãos sujas dos mortais, não possui mais nenhum valor. Para o deus Ciclope, é um mundo repugnante. O simples fato de estar lá macula seu nobre cosmo. Aquela pilha de lixo imundo, por ele, poderia desaparecer. Episódio G-Hack, em capítulo 12, Ambição do Mar Negro. A deterioração do santuário continua. Steropes, o deus Ciclope Azul, despreza os humanos, acredita que de fato são fracos e que não há nada que possa mudar a situação. É por isso que os mortais precisam dos deuses. Sendo assim, poderá se agarrar à existência de uma poderosa divindade. Humanos como Pégaso só servem para rastejar neste mundo e principalmente se curvar. Ele olha para o corpo de Seiya no chão coberto de sangue. A terra, que não passa de um monte de lixo a seus olhos, está repleta de seres repugnantes. O simples fato de Steropes estar naquele mundo suja seu nobre cosmo, mas agora poderá retornar ao seu lugar, pois o último cavaleiro de Atena está morto. O Ciclope pergunta se poderá ir embora. Não deseja ficar mais nenhum instante na Terra. Steropes implora a Urano, o rei dos deuses, que seja levado de volta ao recinto divino. Entretanto, os deuses primordiais se enfurecem. Percebe o quão estúpido é Steropes. Afinal de contas, os Ciclopes foram criados para servir aos deuses primitivos. Eles acreditam que seria um erro esperar muito daquele clã, pois não sabem quando sua utilidade termina. São apenas produtos defeituosos, um estorvo. Contudo, especializados na concepção de artefatos divinos. Isso é um fato irremediável. Os primordiais chamam por Pontos e lhe perguntam se ele também não passou pela mesma situação. Referem-se àquela espécie também inferior, conhecida como Clã dos Titãs. Pontos falhou em alcançar suas ambições, usando apenas o poder deles, e pergunta se as verdadeiras intenções do Mar Negro não serão um problema. As divindades primordiais acham ele muito quieto e sugerem que ele peça emprestado o poder dos deuses do firmamento para realizar seu antigo desejo, mas o Mar Negro recusa. De maneira alguma o fará. Ele não tem palavras para expressar sua gratidão aos deuses primordiais e explica que se seu desejo for realizado, continuará a servi-los. Será o servo deles por toda a eternidade. Se tornará o próprio Dunamis, a energia usada pelos titãs e pelos grandes deuses para banhar seus pés. Se tornará também o mar no qual eles flutuarão. Pontos não se importa de morrer dessa maneira. Não tem propósito nenhum para viver como um deus, pois tomou muitas vidas e abandonou seus companheiros. Seu corpo já está no limite. Ele não se importa que sua existência desapareça e seja absorvida pela energia do grande deus. Afinal, aqueles olhos se abrirão novamente e então nada mais terá importância. Mesmo que tudo seja destruído, contanto que ela volte, tudo estará bem para Pontos. Steropes não entende por que continua naquele lugar. Se pergunta por qual motivo não retornou. De repente, uma voz pergunta se realmente não sobrou nenhum cavaleiro de Atena. O Ciclope Azul se surpreende. Seiya o segura pelos pés. Steropes o alerta que não está brincando. Ordena que o cavaleiro, vestindo a armadura de bronze de Pégaso, pare de lutar. Acredita que mesmo que ele não possa cair no inferno, ainda poderá morrer. Seu corpo, sua alma e seu cosmo apodreceram. Dessa maneira, não poderá fazer mais nada. Deverá flutuar em lugar nenhum, na verdadeira escuridão. Desaparecerá para sempre. Portanto, quer que ele pare com seus esforços ridículos. Golpeando novamente Seiya, lhe diz que sua tenacidade patética é realmente irritante. Atacando violentamente o cavaleiro, Steropes deseja que ele desapareça logo, para poder imediatamente voltar à Terra dos Deuses. O deus Ciclope percebe que isso ainda não é o suficiente. Quando reflete sobre a situação, vê que realmente a espada de Hades
Hades é a chave de tudo. É por causa dela que Seiya realmente não pode morrer. Neste caso, só lhe resta uma alternativa para resolver seu problema. Steropes irá remover a espada. Invoca seu poder, reconstrução do braço kármico, que faz surgir o enorme punho do Ciclope, que segura a espada de Hades, cravada na sombra de Seiya, e começa a puxá-la, fazendo Pégaso sofrer muito. Essa dor é a resposta da espada de Hades às pulsações de sua ferida, enquanto estavam vinculadas. Mas agora, elas pararam, ao mesmo tempo em que a lâmina é removida de sua sombra. Steropes acredita que Hades seja um tolo, que apenas é capaz de comandar o submundo. Seiya sente que não há mais ninguém que o conecte à Terra neste momento. O Ciclope crê que a existência enganosa do cavaleiro não tem mais nenhum valor, e chegou o momento de morrer de uma vez por todas. No entanto, a mão daquele que segura a espada de Hades é revelada ao sair da sombra de Pégaso. O belo jovem de cabelos longos, envolto em correntes. Seiya fica perplexo ao vê-lo. É seu companheiro, Shun! Episódio G-Hack, capítulo 13, Consciência de Classe. Seiya está diante de Shun, que saiu de sua sombra e continua segurando a espada de Hades com todas as suas forças e seu cosmo, impedindo que Steropes a remova completamente. O deus Ciclope Azul percebe que a espada do Imperador do Mundo dos Mortos está presa também a inúmeras correntes. Não há mais dúvidas. Seiya entende que o que mantém vivo neste mundo não é uma restrição. Aquilo, na verdade, é um elo que os une. O Ciclope, segurando a espada e a mão direita do rapaz, não sabe quem ele é. Se pergunta se seria Hades, mas percebe que está enganado. Steropes acredita que não passa de um fracasso, pois não é um deus e nem um homem. É um corpo que não é nada. O Ciclope continua erguendo Shun, que não larga a espada. Steropes alerta que não importa o quanto resista, nada irá mudar. Assim como a lógica do mundo é imutável, mesmo que os humanos possam se opor aos deuses, nunca serão capazes de derrotá-los. O Ciclope Azul prepara-se para atacar Shun. As correntes envolvem todo o corpo do belo rapaz, impedindo que ele seja puxado pelo enorme Ciclope. Em seguida, elas avançam na direção de Steropes, que percebe o seu poder. Elas seguram o afiado punho direito do deus Ciclope, impedindo que ele o ataque. Steropes entende que elas são correntes feitas de cosmo e que estão ligadas ao corpo de Shun, que claramente se recusa a remover a espada de Hades do chão. Indignado pela ousadia do garoto, que é um fracasso, nem homem nem deus se opor a uma verdadeira divindade, Steropes não permitirá. Ele irá partir o corpo de Shun em duas partes, mas alguém se aproxima rapidamente, com um punho cintilante vestindo uma armadura de bronze. É Seiya, que golpeia o braço kármico do deus Ciclope, aquele que está segurando Shun. Steropes se espanta, pergunta o que Seiya está fazendo naquele lugar ainda, e como um flash de luz, golpeia o cavaleiro de Atena. O Ciclope explica que mesmo que ele continue o desafiando, não será capaz de superá-lo, e previne que um punho sem força como aquele não pode derrotá-lo. E ele nem se refere ao cosmo de Seiya, que é lamentável. Sente como se tivesse de atingir um inseto repugnante em um mundo totalmente podre. Steropes está farto daquela missão. Ele ergue novamente Shun e explica novamente que existe apenas uma lógica no mundo, a da consciência de classe. Ou seja, seres inferiores como os humanos devem aceitar a superioridade dos deuses que estão acima. Inicia-se um flashback. Steropes conta que o mesmo ocorre no mundo dos deuses. Se nascer como uma divindade inferior, sofrerá por essa desigualdade para sempre. Será tratado como um animal e será constantemente desprezado. Apenas brincará de ser servo. A expectativa de vida de um deus não tem fim. Ou seja, isso quer dizer que para um deus considerado inferior, a vida inteira será um eterno inferno. Se esta ordem é eterna, então apenas pode vivê-la, seguindo como lei. Portanto, seres inferiores a ele devem lhe mostrar respeito. Para o Ciclope, este é o caso dos humanos. Eles sabem qual é o seu lugar, então devem, de forma sistemática, respeitá-lo. Steropes ridiculariza Seiya, dizendo que ele não pode sequer queimar o próprio cosmo, mesmo ele atingindo a qualificação mais alta entre os cavaleiros de Atena. Não possui nem mesmo a luz reluzente de ouro como prova. A existência dele não brilha. Portanto, Seiya não é mais o cavaleiro de ouro de Sagitário. Steropes usa a reconstrução do braço kármico, dizendo que Seiya é apenas um ridículo cavaleiro de categoria inferior. O Ciclope lança seu golpe, punho kármico trovejante, acreditando que Seiya não será capaz de superar esse poder e o considera já morto. Nesse instante, Shun fica na frente de Seiya, protegendo seu companheiro do poderoso ataque. Seiya se surpreende. O detentor das correntes nebulosas diz que o valor de um humano e de um cavaleiro
cavaleiro não são medidos por sua aparência. Shun recebe diretamente o golpe e tem seu corpo destruído, mas antes de desaparecer por completo, abre seus olhos e olha para Seiya, perguntando a ele se suas palavras estão corretas. Shun desaparece. Seiya diz que ele tem razão. Agora, Seiya, trajando a armadura de Pégaso, está decidido sobre quem realmente é. Ele avança e prepara seu punho novamente, fechando sua mão até sangrar. Explica que realmente não tem mais armadura de ouro e seu corpo está caminhando para a morte. Não é mais um cavaleiro de ouro. Seiya queima seu cosmo. O deus Ciclope avança contra ele. Mas apesar de tudo, não é a armadura que faz o cavaleiro. Concentrando todo o seu poder, ele acredita que um cavaleiro é uma pessoa que nunca desiste, que sempre continua a lutar. Além disso, um cavaleiro luta em nome da deusa da guerra, Athena. Seiya ataca Steropes. Incontáveis feixes de luz golpeiam o Ciclope azul. Foi o meteoro de Pégaso. Ele é um cavaleiro de Athena, a deusa da guerra. É o cavaleiro Seiya. Episódio G-Hack, capítulo 14, Touro. O gigantesco Ciclope da reconstrução kármica Steropes foi derrotado. Sua forma espiritual foi despedaçada completamente por Seiya. Mas enquanto o Cavaleiro de Athena observa o inimigo se desfazendo diante de seus olhos, nota que por trás da destruição há uma luz tripla. São os olhos brilhantes do Ciclope azul, que ainda permanece vivo. Ele dispara um raio de luz de seu olho central, atingindo Seiya diretamente, perdendo assim mais sangue. Rapidamente avança contra o cavaleiro com seu punho trovejante. Seiya recebe inúmeros ataques em seu corpo. Velozes socos atingem seu rosto incontáveis vezes. Além disso, o golpeia com seus pés, deixando o cavaleiro sem a menor chance de se defender. Steropes reconhece que o humano derrotou sua forma divina, sua força espiritual. Ele chuta Pégaso, indignado por ter sido humilhado dessa forma por um simples mortal. O cavaleiro é arremessado para longe com um golpe. O deus Ciclope jamais o perdoará. Ele foi atingido e está enojado por ter sido feito por um humano. Ele se prepara para atacar novamente. Com sua força, irá fazer o sangue que ainda resta em Pégaso se esvair, assim como tudo que ainda há em seu corpo devastado. Ele usa o poder do olho. Um enorme poder destrutivo é liberado. Seiya se protege dessa energia com seus braços. Steropes debocha do humano, que pretende conter seu poder simplesmente usando as mãos, e pergunta se isso é tudo que ele pode fazer. Ele tem pena de Seiya. Com um grande sorriso, o Ciclope azul explica que se os deuses abandonarem os humanos, os deixariam no estado de solidão eterna. Seiya continua a se defender do ataque. Steropes irá corrigir o estúpido engano. Não permitirá mais que os humanos ocupem o mesmo espaço que os deuses, nem que tentem realizar o impossível, se opor aos deuses. Tudo isso não passa de estupidez. Ele usa novamente o poder do olho, atingindo mais uma vez Seiya. Steropes diz que não pode ser vencido. O cavaleiro já não pode mais contar com nenhum tipo de proteção divina. Nenhum ser poderoso se aproximaria dos humanos. De repente, uma luz dourada brilha do punho direito de Seiya. Steropes percebe que o mortal insiste em não desistir. Neste caso, ordena que ele então lute. Seiya perde mais sangue, envolvido no poder descomunal do deus Ciclope. Ele alerta que os humanos não podem superar os deuses. O punho de Pégaso brilha ainda mais. Steropes se assusta com esse poder. Um gigantesco cosmo dourado envolve Pégaso, e atrás de Seiya surge a aura do Cavaleiro de Ouro, Aldebaran de Touro. Steropes se espanta. Esse poder vem de um chifre de ouro. De sua mão com uma luz dourada, o Cavaleiro de Athena lança o Cometa de Pégaso. O poder fulminante de Seiya pulveriza Steropes, que finalmente é derrotado. Seiya se lembra das palavras do Ciclope sobre os humanos serem consumidos pela solidão. Ele responde que sabe isso desde criança. Contudo, é por isso que acredita no próximo. Pessoas ardentes sempre estão ao seu lado. Ele revela que em sua mão está o chifre de ouro de Aldebaran de Touro. Seiya acredita que essas pessoas são sua força. Mesmo que todos seus companheiros desapareçam do mundo, seus sentimentos e força continuam a viver dentro dele. Portanto, os humanos jamais estarão sozinhos. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta #Hades. Muito obrigado!